Esse texto, ele me traz algumas reflexões, e uma delas é que não importa quão bem sucedido você seja, ou não importa quanto sucesso você tenha na vida, a gente sempre vai passar por algum teste, sempre vamos passar por alguma batalha, e a gente tem uma dificuldade de entender que para toda bênção existe uma batalha. Para cada vitória que você almeja na vida, profissional, familiar, ministerial, haverá uma batalha para impedir que você tome posse daquilo que Deus tem para você. E tem horas que a gente está tão ocupado com batalhas desnecessárias, gastando energia com bobagem, gastando energia com conversa, um cansaço extremo, sem lutar por absolutamente nada que seja relevante, que a gente se esquece do que a palavra nos ensina. Eu queria ler com você um texto que vai nos inspirar a não perder a cabeça. Não é o momento de você perder a cabeça. Aos Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo vem conversar conosco nessa noite, no versículo 12 e no versículo 13. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 12 e 13. Apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso: vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Que Deus fale com você. Pai, eu me uno com os teus filhos agora. Eu tenho a honra de trazer a última palavra desses 6 dias. Dias que nos alinharam. Mas eu sei o poder que há aqui, meu Deus. Eu sei o que esta palavra no coração de um homem que crê pode fazer. Oh Deus, todo ruído do diabo caia por terra agora. Toda mentira de Satanás seja desbaratada agora. E que haja o fluir como um lampejo no meio da escuridão, trazendo vida, clareza, fé, poder, erguendo esse homem no meio do abismo, erguendo essa mulher no meio do precipício, porque é assim que a tua palavra faz conosco. Nos ajude, em nome de Jesus. Esse texto que lemos milhares de vezes, cantado nos departamentos infantis, pregado nas igrejas, muito fácil de fazer fantasias com eles. Paulo fala sobre uma armadura que nós temos que ter para suportar um ataque. Uma armadura para suportar um ataque. Não existe nenhuma pessoa que não esteja sendo atacada agora, ou que não esteja prestes a ser atacada. A verdade é que, goste você ou não, nós estaremos sempre debaixo de ataques. Você pode achar talvez que a vida é romântica, que a vida é bela, que a vida é rosa, florida, mas não é. Se você caminha para algo que vale a pena, se você caminha para algo lindo, meu irmão, você será muito atacado. E não importa se você foi recentemente abençoado com um emprego, se tem uma casa nova, se tua mulher acabou de ficar grávida, se você acabou de receber um voucher para uma viagem internacional, não importa quão saudável esteja o teu corpo, eu garanto a você
que mesmo na tua ingenuidade, não percebendo, você está sob ataque. Nós sempre estamos sob ataque. Eu afirmo a você, se você não está sendo atacado agora, algo está prestes a te atacar. E aí vem Paulo dizendo: olha, Deus vai te abençoar. Aleluia. Deus vai abençoar você, mas eu preciso que você se proteja. Coloque uma armadura. Eu preciso que você se vista para uma batalha. Eu vou te abençoar, eu tenho promessas para você, eu tenho uma terra para você, mas eu preciso que você seja inteligente, porque todas as bênçãos possíveis à sua vida, também existirão batalhas possíveis. Para cada uma das promessas, para cada uma das bênçãos, existirá uma batalha. E os níveis de batalha, eles são proporcionais aos níveis das bênçãos. Sim. Quando você diz: nossa, eu estou passando por uma batalha terrível essa semana, nossa, eu estou passando por uma batalha que eu nunca vi, tenha certeza que as batalhas, elas sempre serão proporcionais e equivalentes às bênçãos. O inimigo enviará uma batalha a você, sempre quando ele tem certeza que algo está vindo para lhe abençoar. Eu lhe afirmo, se você está sob ataque, você está prestes a ser abençoado. Eu lhe afirmo, se você está sob ataque, você está prestes a ser abençoado. Aleluia. Mas qual é o problema? O problema é que eu preciso entender a palavra. Então a Bíblia diz: eu vou te abençoar, mas essa bênção atrairá para você ataques. Então a saída é: vista-se da armadura. Coloque a armadura. Para que se põe uma armadura? A armadura tem uma finalidade: você apanhar, e esses golpes, socos, pancadas, espadas, facas, não tocarem em áreas vitais da sua vida. A gente veste uma armadura para sobreviver ao ataque. Nós vestimos uma armadura para proteger órgãos vitais, para que nós continuemos no mesmo lugar da batalha, mas ao apanhar, ao sofrer agressões, a gente não tenha a vida ameaçada. Então Deus diz através de Paulo: olha, coloquem armadura para que vocês suportem as ciladas, as tramóias, as patifarias do inferno. Ele não diz: olha, coloque a armadura porque eu vou impedir que o diabo chegue. Não. Todo lugar de bênçãos é um lugar de batalha. Então Deus diz: coloque a armadura para que vocês permaneçam firmes. Firmes diante das artimanhas, das palhaçadas, dos ataques. Mas pense comigo, para que serve uma armadura? Uma armadura serve para eu correr? Eu coloco uma armadura para eu me esconder? Não. A armadura tem uma finalidade: eu coloco para que eu continue com os pés fincados no campo de batalha. A armadura não é uma ferramenta de fuga, de esconderijo, de abandono. Não. A armadura é uma ferramenta de vestir-me dela e permanecer no lugar da batalha, suportando ataques e pressões que sem ela eu não suportaria. Facadas, punhaladas, golpes. Eu me visto da armadura não para evacuar, não para abandonar o lugar onde Deus quer que eu fique, não para me esconder atrás. Não, eu visto uma armadura para eu dizer: venham, mas eu não tiro os meus pés daqui. Venham, mas eu não retrocedo. Batam forte, podem bater, mas essa armadura, eu posso até ficar um pouco tonto, eu posso até perder um pouco o equilíbrio, mas a armadura não deixa que eu morra. Eu repito, você veste uma armadura. Quando Deus te pede: olha, vista da armadura, para que você resista aos ataques, Deus está dizendo: coloque essa armadura, porque eu preciso que você continue aí. Eu preciso que você continue aí, porque a bênção vai trazer Satanás para o teu terreno.
A bênção vai trazer Satanás para cima de você. Vista a armadura, porque eu preciso que você fique aí. Eu preciso que você permaneça aí. Eu preciso que você fique aí. Eu preciso que você agarre o que eu te dei, porque o que eu tenho para você é precioso demais. É precioso demais erguer uma família. É precioso demais ter uma vida ministerial saudável. É precioso demais ser um profissional bem sucedido que agrada a Deus. É precioso demais constituir uma vida que agrada a Deus. É precioso. Então coloque a armadura, porque Satanás sabe aquilo que eu tenho para você. Ele sabe o que está para vir, e ele virá com tudo. Coloque a armadura. Coloque para você ficar aí. Coloque para você ficar aí, porque tem algumas coisas que eu te dei, mas que você ainda não se apoderou delas. E eu preciso que você coloque a armadura para ficar aí. Eu preciso que você coloque a armadura. Eu sei, queridos, que quando a gente vem ao culto, aleluia, a gente fala em línguas, a gente pula, a gente celebra. Quando o pastor diz assim: levante a sua mão, que eu vou profetizar algo. E aí quando o pastor diz: olha, Deus manda eu te dizer que eu vou prosperar a sua família, e a gente chora, diz aleluia, glória a Deus, Deus vai prosperar minha família. Aí o pastor diz: levante as mãos, que eu vou declarar agora prosperidade, receba, receba. E aí nós levantamos as mãos, porque as promessas são assim. As promessas, elas nos enchem de adrenalina, de esperança, e a gente volta para casa dizendo: glória a Deus, eu tenho uma promessa, meu marido será salvo, meu filho será salvo, eu tenho uma promessa, meu emprego. Mas a gente esquece que tem horas que a gente precisa reduzir a euforia da promessa, porque tem coisas que Deus nos promete, mas quando elas estiverem perto de chegar, elas virão acompanhadas de uma batalha. Por mais linda que seja a revelação que Deus te deu, nenhuma bênção virá sem batalha. Nenhuma. Ser abençoado tem tudo a ver com força de vontade. Ser abençoado tem tudo a ver com colocar uma armadura e dizer: pode bater na cabeça, pode bater nos ombros, pode me empurrar, eu não saio daqui. Ser abençoado tem tudo a ver com pressão. Me espanta pessoas que destruíram a vida durante toda a sua juventude, e em um culto querem a vida de volta, em um culto querem a alegria de volta. Não, irmão, a bênção, ela é precedida de batalha. Satanás sabe o que Deus tem para você, Satanás sabe onde ele vai colocar você. E Paulo diz aos Efésios: coloca a armadura, porque você tem que proteger sua posição. Coloque a armadura, porque manter a posição é função sua. É você que vai pedir a Deus a armadura para você se manter de pé. Ei, não peça a Deus para colocar você em pé se você não quer ficar em pé. Ei, pare de pedir a Deus te dar estrutura se você não quer estrutura. Pare de pedir a Deus te levantar da cama se você não quer levantar da cama, porque a posição é minha, a obrigação é sua. Paulo diz à igreja de Éfeso: coloquem a armadura para que vocês suportem as pancadas que virão. Coloque a armadura para que vocês aguentem os murros, os golpes que virão. É você que vai suportar. E se você não quiser ficar em pé, esqueça, você não vai vencer. E aí Paulo fala que a luta não é contra a carne, não é contra o sangue. E aí ele vai listar essa armadura como ela é. No versículo 14 de Efésios 6, ele começa a dar detalhes de como é essa armadura que tem que ser colocada para suportar o dia mau. Ele vai falar assim: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo começa a listar os elementos da armadura que tem que ser colocada para suportar a batalha que virá, as ciladas do diabo. Ele fala do cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés da pregação do Evangelho, o escudo da fé, e ele finaliza com o capacete da salvação.
capacete. Porque é a cabeça que domina todo o corpo. É a cabeça que domina todos os movimentos. Não adianta proteger os braços, as pernas, proteger o peito, proteger o coração, se eu perco o raciocínio, se eu penso errado. E entre todos os elementos do corpo, a cabeça é mais importante. Você sabe que quando alguém que tem morte cerebral, ainda que todos os órgãos estejam funcionando, a morte cerebral, ela é constatada como morte final. A medicina desiste, porque uma pessoa sem cabeça, ela está morta. E Paulo diz: coloque o capacete da salvação. Veja, tudo que a gente vive em Deus está relacionado àquilo que nós conhecemos sobre Deus. Um dia alguém chegou para mim e disse: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu acreditei nisso. Fui até uma igreja, levantei a minha mão e aceitei Jesus como Salvador. Um dia disseram para mim que Jesus cura as enfermidades, e eu aprendi a orar quando estou doente. Um dia contaram para mim que esse livro, chamado Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a partir desse instante, eu entendi, e eu leio a Bíblia como palavra de Deus. Falaram para mim que a oração é a comunicação entre eu e Deus, então eu aprendi a orar. Tudo aquilo que eu ouvi sobre Deus, todas as informações que eu tenho sobre Deus, elas são importantes porque elas me fazem me conectar a Ele. E a cabeça é o lugar onde o diabo mais quer atuar, porque Satanás tem pressa em bagunçar todas as informações que você tem sobre Deus, absolutamente todas. Tudo que a gente se baseia em Deus está relacionado àquilo que nós conhecemos sobre Ele. E é por isso que o diabo tenta confundir, bagunçar, atacar a cabeça, para que eu fique tonto, para que aquilo que era verdade para mim não seja mais, para que eu comece a questionar: será que realmente Deus existe? Será que vale a pena? Será que vale a pena eu servir a Deus? Será que Ele cura mesmo? Será que realmente o fato de eu ser abençoado deveria trazer tanta pancadaria, tanta prisão, tanto açoite? Satanás, ele quer desmontar absolutamente tudo aquilo que você crê sobre Deus, tudo. E é por isso que o capacete é importante. Eu preciso proteger com muito cuidado as minhas convicções. Eu preciso proteger com muito cuidado o que eu sei sobre Deus: que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele está comigo sempre. Eu preciso proteger as informações que alimentaram a minha fé: que Ele é o Deus provedor, que Ele cura as enfermidades, que Ele tem salvação. Eu preciso proteger na minha cabeça que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Proteger na minha mente que Ele é a minha fonte inesgotável, que do meu interior fluirão rios de águas vivas. Eu tenho que proteger. São informações preciosas, informações que ao longo da vida eu fui recebendo e foram fazendo sentido para eu me tornar um cristão, para eu me tornar um homem cheio de Deus, para me tornar uma pessoa que espera no meio do vale da sombra da morte o bom pastor. É isso que o diabo quer atacar, porque ele sabe se golpear a minha cabeça, e se ele conseguir me fazer ficar confuso em relação a essas verdades, eu abandonarei o campo de batalha, eu abandonarei o lugar das promessas, eu abandonarei o que Ele tem para mim, eu perderei o respeito pela palavra. Veja, eu sei que Deus cura porque eu carrego essa informação na minha cabeça, mas tem horas que a gente não tem um capacete, e aí Satanás começa, os sintomas começam a vir, caroços, dor nas costas, e porque eu não estou com o capacete da salvação, a minha mente começa a dizer: não, se Deus te curasse não teria sintomas, se Deus te curasse o médico não daria uma dose mais forte de remédio. E porque eu não tenho um capacete, os sintomas da doença aumentam, eu começo a bagunçar a minha mente dizendo: Deus não cura nada. Eu preciso proteger a minha mente porque eu sei que Deus me tornou livre, eu sei que Ele me tornou livre, mas o inimigo vai tentar atacar a minha cabeça. Ele vai tentar golpear a minha cabeça, golpear. Ele vai tentar golpear. E é tanto ataque até parecer que eu não sou livre, até parecer que não, você não é livre não. Se Deus me amasse, se Deus me libertasse, eu não estaria preso ao passado, eu não estaria preso a lugares, eu não estaria preso a pessoas. Ele vai tentar golpear a minha mente, ele vai tentar golpear a minha cabeça para que eu me perca com as informações que eu tenho.
ele sempre virá contra a sua cabeça. Porque se ele tocar na sua cabeça, você a abandona. Se ele tocar na sua cabeça, você abre mão de tudo. E é por isso que Paulo diz: ei, coloquem armadura para que vocês possam suportar. Coloque a armadura para que você possa aguentar, para que essa armadura te traga informações. Os sintomas estão aumentando, mas a minha cabeça está protegida. Eu sei que Ele cura. Eu sei que Ele cura. Eu sei que Ele cura. É uma informação, eu sei que Ele cura. É um fato. A minha cabeça lida com fatos. Satanás ataca a nossa cabeça com a imaginação. Ele sabe que não pode alterar o que Deus prometeu a você. Ele não pode alterar os fatos, porque Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Mas ele bate tanto na sua cabeça sem capacete, e ele começa a colocar imaginações como criança, que começa a ver o imaginário no meio do real. A imaginação é algo fértil. A imaginação é terrível, é perturbadora. O grande problema da imaginação é que ela não é real. Você já lembra de alguém, ou lembrou de alguém tendo um pesadelo? A pessoa grita dormindo. Alguns socam o ar dormindo. Acordam, rangem os dentes. Quando acordam, o lençol está ensopado de suor. Acordam sem ar, esbaforidos. E quando se percebe, dizem: ai, graças a Deus que eu acordei. Mas gastaram uma energia, perderam uma noite, tiveram reações emocionais histéricas, cansaram-se e não lutaram contra nada. É por isso que a Bíblia insiste: coloque o capacete. Você tem que proteger a sua mente. Você tem que proteger os fatos da sua vida. Você tem que colocar, porque os ataques virão. Você tem que proteger a sua cabeça. A cabeça é a liderança do corpo. A cabeça que dá a liderança dos movimentos. É a cabeça que domina as decisões e as escolhas. Você tem que colocar o capacete. Você precisa colocar o capacete, para que quando Satanás vier antes da bênção, você não se perca. Ele vai tentar bater na sua cabeça com toda a força. Ele vai tentar causar traumatismo craniano. Ele vai tentar colocar medos e perturbações. Você precisa. Mas o que acontece hoje? A maioria das pessoas está vivendo sem usar as cabeças. Não usam a cabeça. A maioria das pessoas está sendo governada pelas emoções e não pela cabeça. A maioria das pessoas é governada pelos sentimentos e não pela cabeça. Não é o fato, não é a certeza que Deus é grande, que Deus está comigo, que Deus é o maior. Mas as pessoas começam a ser governadas pelas sensações e pelos sentimentos, porque não tem capacetes. E Satanás bate, 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 e dói. E se dói eu sinto, bate. Pessoas confusas, manipuladas. Ser governado pelas emoções é começar a ter brigas desnecessárias, porque a cabeça dói. É sair do lugar que eu deveria colocar a armadura e nunca arredar o pé dali, e daqui a pouco eu estou pelos cantos comprando brigas banais, brigas abstratas que não levam a lugar algum, gastando a energia como um eterno pesadelo. Brigo, quebro o pau, discuto por nada, por bobagem, por um copo fora do lugar. Brigo, discuto por suspeitas, porque estamos sendo governados não pela cabeça, não pelo fato, não que Ele é Deus, não que Ele é Senhor, mas porque eu sinto. Você nunca vencerá uma batalha enquanto tiver uma experiência sentimental dominando a sua vida. Sentimentais não vencem, emocionais não vencem, não vencem. Deus não te fez para decidir debaixo de emoções. E infelizmente hoje há uma gama de pessoas sendo dominadas por sentimentos, e porque apanham, não há o capacete. E sem o capacete os fatos vão embora.
eu esqueço que Ele é poderoso, eu esqueço que Ele é fiel, eu esqueço que Ele cura, eu esqueço que Ele liberta, eu esqueço que Ele ressuscita, eu esqueço que Ele abre a porta, eu esqueço que Ele traz existência o que não existe. E agora eu estou dominado por sentimentos e eu abandono. Eu acho que porque eu estou enfrentando isso Ele não existe, eu acho que porque eu estou enfrentando isso Ele não é real, eu acho que porque eu estou sendo apunhalado desse jeito, mas não, é porque não é um capacete. Eu deveria estar vivendo com a cabeça e não vivendo com as emoções, porque a cabeça deveria dizer: você está apanhando, mas Ele é Deus. Você está sendo atacado, mas Ele é Senhor. O caroço apareceu, mas Ele cura. O diabo quer cortar sua cabeça, irmão. O diabo quer cortar sua cabeça para que você seja dominado por sentimentos, sem conseguir mais nada, sem conseguir lutar por mais nada. Quantos estão vivendo uma vida pautada por sentimentos? Quando o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa cabeça. Você não pode perder a cabeça. Nesse momento em que nós estamos vivendo de pandemia, colapso financeiro, você não pode perder a cabeça. Você não pode. Você não pode se dar o capricho de começar a ter batalhas abstratas, batalhas que não existem, não dá tempo para gastar energia com isso. Ou você tem energia para ir em direção ao teu destino, ou você gasta toda a sua energia com batalhas desnecessárias. Não dá tempo, não dá tempo de ficar tendo imaginação, não dá tempo de lutar contra o insignificante, não dá tempo de ficar gastando energia, não dá tempo de ficar acordando durante o dia, sendo dominado pelas emoções e dizendo: ai, eu não sei o que vai ser de mim, eu não estou me sentindo bem, eu não sei se eu vou para essa entrevista, eu não estou sentindo algo que eu deveria sentir, eu estou sentindo uma angústia, eu não sei se eu vou aguentar, porque eu estou sentindo que eu vou morrer. Eu não sei se eu vou suportar essa pressão, porque eu estou sentindo medo muito forte. Eu não sei de onde, mas eu sinto medo. Eu sinto, não, eu não estou sentindo muito bem. Eu vou cancelar. Mamãe, papai, titio, liga lá e cancela. Eu não vou hoje. Eu estou sentindo, não é hoje, não. Liga lá, eu não estou me sentindo bem. Fala que eu volto na outra semana. Semana que vem eu vou, porque eu não estou me sentindo bem. Eu não estou me sentindo bem. Eu não estou feliz hoje. Hoje eu não estou feliz. Hoje eu não estou bom. Eu não estou me sentindo. Eu não estou sentindo ainda. Não é a hora de me batizar, não. Eu não estou sentindo. A hora que eu sentir, eu me batizo. Eu não estou sentindo. A hora que Deus me tocar e eu sentir, eu aceito Jesus. A hora que eu sentir, eu sou um voluntário. A hora que eu sentir, não me incomoda não, gente. Não me pressiona não, porque a hora que eu sentir, eu vou para a igreja. Sua vida é dominada por isso. Você está cancelando oportunidades porque você sente. Você está abandonando oportunidades porque você sente. Porque a sua mente está sem capacete. Não se esqueça, não é com os sentimentos que você honra a Deus. A minha Bíblia diz que eu honro a Deus com a minha cabeça, com a minha mente. É com a mente que eu honro o Senhor. E se você não colocar a cabeça em cima do pescoço para governar Deus, e apesar de sentir isso, apesar de sentir aquilo, eu tenho um fato: Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Pai, Ele é maravilhoso, Ele cuida de mim, Ele estará com... apesar do que eu sinto, Ele é maravilhoso. Se você não colocar um capacete nessa cabeça, se você não proteger Satanás, ele vai bater tanto, mas ele vai bater tanto que daqui a pouco você não sabe mais separar o que é real e o que é imaginário. Daqui a pouco você precisa sentir alguma coisa, alguém tem que fazer. E o preço de tudo isso é ter lindas promessas no currículo e não pisar em terra nenhuma, não conquistar absolutamente nada. Você não pode perder o que Deus tem para você por causa do que você sente. Você não pode perder o que Deus tem para você por causa do que você sente.
Eu vou repetir. Você não pode perder o que você tem por causa do que você sente. Ei, igreja de Éfeso, ei, lírio, ei, conferencistas da Explosão 10, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar os ataques, as ciladas do diabo. Ele virá, porque Ele sabe que o que Deus tem para a sua vida é precioso. Ele virá, e você vai pôr uma armadura, não para fugir, não para se esconder, não para sair correndo, para fincar os 2 pés ainda mais fortes, e deixa Ele bater, deixa Ele vir, mas Ele não vai tirar você do que Deus tem para a sua vida. Eu nunca vi na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus prometendo que os nossos sentimentos seriam alinhados à vontade dEle. Eu nunca vi. Eu nunca vi Deus dizendo que você sentiria alegria quando Ele fizesse algo por você. Eu nunca vi. Nós que mimadamente começamos a querer combinar o que eu sinto com a voz de Deus. Se eu estou feliz é porque Deus está comigo, se eu estou triste é porque Deus não está comigo. Que bobagem. Deus nunca vinculou sentimento humano à promessa. Ele apenas te pede uma coisa: renovai a sua mente. Quantos decapitados existem hoje porque não sabem separar sentimentos? Toma cuidado com quem você anda, viu? Pessoas sentimentais não chegam a lugar algum. Quantas vezes alguém critica o trabalho do outro? Olha, seu trabalho está errado, faz de novo. E o que a pessoa faz? Ao invés de levantar e refazer o trabalho e fazer direito, ela acha que o fato de alguém estar dizendo que o trabalho dela não está bom, que é pessoal, que é sentimental. Olha, levanta, faz de novo esse relatório aqui. E ao invés de eu levantar e ver aonde eu posso melhorar, o porquê que eu não fui tão bom, eu esqueço que eu posso melhorar o relatório, e agora eu estou sensível, porque eu acho que eu deveria ter sido aceito. Porque a gente sempre acha que uma correção de trabalho é pessoal. A gente sempre acha que quando alguém diz que eu poderia fazer mais, fazer melhor, é pessoal. Quando alguém critica o meu trabalho, a gente acha que alguém está criticando o meu sentimento. Criticou meu trabalho, criticou meu sentimento. E é por isso que a gente vive uma sociedade com medo de tratar os fatos, porque nós somos dominados por sentimentos, porque tudo é sentimento. Por que você colocou a cadeira ali? Põe ali, pronto, é sentimento. Já estou chateado, porque é pessoal. Não se pode fazer uma crítica, não se pode fazer, quando alguém diz, faz esse trabalho direito, em vez de eu gastar tempo tentando entender, será que eu vou ser demitido? Será que ele não vai com a minha cara? Não, corre para o computador, deleta tudo e faz de novo. Quando o teu chefe falar para você, está errado, faz de novo. Teu chefe não está querendo lidar com os teus sentimentos. E quem manda você fazer um trabalho de novo, também não é responsável pelo que você se sente. Ele só quer que você levante, coloque o bumbum de novo na cadeira e faça direito. É um fato. O trabalho foi mal feito, faça o trabalho direito. Mas o que fazemos? Ao invés de trabalharmos com a cabeça, ao invés de entendermos que é um fato, realmente meu trabalho não está bom, eu poderia ter feito melhor do que eu faço. Eu não sou governado pela cabeça, mas sou governado pelo sentimento. O que acontece com Caim? Deus pede uma oferta para Caim e para Abel. Deus rejeita a oferta de Caim. Deus não está dizendo que não ama Caim, que Caim é ruim, que Caim é uma péssima pessoa. Não. Ele apenas diz, olha Caim, a sua oferta não me agradou. Esse é um fato. O que Caim deveria ter feito? Dado meia volta, jogado aquela oferta fora, olhado para a oferta de Abel e correndinho, ter feito uma nova oferta e trazido, o Senhor está aqui, ó. O Senhor rejeitou aquela oferta, está aqui uma nova. Mas o que Caim fez? A Bíblia diz que quando Deus rejeitou a sua oferta, ele esqueceu que Deus estava criticando a oferta e não ele. E ele deveria corrigir a oferta, mas o que ele fez?
A Bíblia diz que o rosto dele caiu. Ele ficou irado na hora, porque ele achou que a crítica era sentimental. Ele achou que a crítica era pessoal. E aí o que ele fez? O rosto de Caim se fechou, ao ponto de que ele mata o irmão. Mas ele não conserta o que está errado. Eu sei que isso é um choque cultural para muitas pessoas. Eu sei que para muitas pessoas isso é um choque, porque você foi constituído à base de emoções. Seu pai e sua mãe te ensinou a ser emocionalzinho. Mas tudo que você sustenta por sentimento, você vai perder. Me deixe te dizer uma coisa: o diabo está lutando contra você, e não contra os seus sentimentos. O diabo está lutando contra os fatos. Ele quer apagar da sua cabeça que Deus é bom. Ele quer apagar da sua cabeça que Deus cura, que Deus perdoa. Ele quer apagar da sua cabeça que Deus liberta. Ele quer apagar da sua cabeça que o teu Deus é o Deus do impossível. Ele quer apagar que o teu Deus estará com você todos os dias. Ele quer acabar com esses fatos. E tudo que ele quer deixar é sentimento. Tudo é pessoal. Tudo é pessoal. Eu não melhoro por quê? Porque quando alguém me dá um feedback e faz isso direito, eu me magoo. Eu falo que não é possível. Aí eu saio da igreja, eu saio do lugar. Não, ninguém pode falar nada, ninguém pode me dar um retorno, porque eu parto do princípio que tudo que falam para mim é pessoal. Nunca eu melhoro, nunca eu sento a bundinha, né, no sofá para fazer o trabalho de novo. Não, eu levanto, eu saio. Por quê? Porque eu não tenho cabeça. Eu sou um degolado, movido por sentimento. Quantos não param em igreja nenhuma, em empresa nenhuma, não param em casa nenhuma, porque são dominados por sentimentos, e não lembram que Deus é bom, não lembram que Deus sustenta, não lembram que Deus é maravilhoso, não lembram que Deus cura, não lembram que Deus perdoa. E é por isso que, para colocar pânico em você, ele ameaça você com desastre, ameaça você com ruína. Por que o semblante de Caim caiu? Por que ele não voltou ao trabalho para fazer algo melhor? Porque a cabeça de Caim era dominada por sentimentos. E é por isso que ele tem ciúmes, inveja, e arruína a vida dele. Quantos jamais serão alguém na vida? Porque sempre perderão as bênçãos, porque estão rodeados de sentimentos. Eu repito para você: quando foi que Deus prometeu combinar os seus sentimentos aos fatos do reino de Deus? Quando foi que Deus prometeu? Você não pode abortar, você não pode abandonar por causa do sentimento. Sabe por quê? Porque quando a gente tem sentimento, a gente fala: chora que alguém vai ver. Mas o diabo não tem compaixão por você. Você pode chorar, se descabelar, você pode entrar em estado de pânico, você pode ter síndrome do pânico, você pode ter depressão. Satanás, ele não tem compaixão por você. Seja lá o que você estiver sentindo, tristeza, angústia, ele não é tocado por nada disso. Sabe o que toca Satanás? Quando você coloca o capacete, e apesar do que sente, você diz: o meu Deus é maravilhoso. Apesar do que eu sinto, Ele é o Deus da paz. Pode vir Satanás, pode bater forte, eu estou com a armadura. Pode bater na minha cabeça, nada vai tirar da minha mente que o meu Deus é o Deus da vida. Pode bater forte, pode esmurrar minha cabeça, mas eu tenho um capacete, e eu não vou esquecer porque que eu desci nas águas do batismo, porque que eu tomo a ceia todo mês. Eu não vou esquecer porque que eu levantei minha mão e disse que Ele é o Deus. Eu não vou esquecer de onde Ele me tirou. Eu não vou esquecer. Eu não preciso estar feliz para isso. Eu não preciso estar contente, eu não preciso estar feliz, eu não preciso. Seja lá o que você estiver sentindo, alegria, tristeza, angústia, nada disso toca Satanás. Mas o que toca ele é quando você vive por fatos. Você não pode perder o lugar que Deus tem para você por conta dos sentimentos. Você não pode. Eu me lembro de 1 Samuel, quando Eli, o sacerdote Eli, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela era escassa naquela época, pouca palavra. E quando a palavra é escassa,
quando a razão é escassa, quando o fato que Deus é vivo é escasso, os sentimentos afloram. Eli perdeu o sacerdócio. Dentro do templo, os filhos de Eli começaram a prevaricar dentro do templo. Prática de relações sexuais dentro do templo. Nas ofertas que eram exclusivas para Deus, colocavam a mão na oferta, colocavam a colher em lugares que eram exclusivos de Deus. Porque quando não há cabeça, as emoções tomam conta. A gente começa a prevaricar na presença de Deus. A Bíblia diz que Eli sentou numa cadeira e caiu. E o que quebrou? Ele era bem gordo, bem forte. Ele cai da cadeira e quebra o pescoço. A quebra do pescoço só constatou que já não tinha, ele não tinha cabeça. Sempre que você perder a cabeça, você vai perder a autoridade. Sempre que você for governado por sentimentos, ninguém vai te respeitar. Nem o diabo, nem as pessoas. Ele perde a cabeça e depois perde tudo. Ao ponto de que o neto dele nasce depois que o filho morre. E o nome do neto é E Acabou. Ou seja, foi-se a glória de Deus. Talvez você está realmente muito ocupado gerenciando relacionamentos fúteis. Ocupado relacionando, gastando energia com conversas bestas e abstratas. Preocupado se gostam de você, se não gostam, se vão com a tua cara, se não vão, se alguém fala bem de você ou mal. E o preço de tudo isso é esquecer o fato. Olha para mim. Você precisa pensar e ir onde realmente você precisa ir. Você precisa pensar e ir onde realmente você precisa ir. Tem lugares que você não precisa ir. Tem conversas que você não precisa ter. Tem assuntos que você não precisa tocar. Tem brigas que você não precisa lutar. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que você possa suportar os ataques do diabo. Porque a vossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas a tua luta é ficar no lugar da promessa. E não esquecer que ainda triste, ainda infeliz, ainda chateado, ainda com vontade de desistir, a minha cabeça está no lugar certo. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Pai. Ele cura, Ele liberta, Ele levanta, Ele ergue, Ele dá esperança, Ele dá abrigo, Ele dá vida. E da vida em abundância. O sangue de Jesus cura o pecado. O sangue de Jesus dá vida eterna. Ele virá me buscar, ainda sangrando, ainda com dores, mas não é o que eu sinto, é o que eu sei. Oh, coloque o capacete da salvação. Eu encerro dizendo que você não vai fazer progresso algum na vida enquanto você for liderado pelo seu coração. Você pode até chorar, mas não sai daí. Sabe qual é a maior definição de loucura? Você sabe qual é? A maior definição de loucura é fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Essa é a maior loucura que existe. A gente sabe que não funcionou, mas continua fazendo igual, porque a gente continua sendo liderado pelo coração. Eu pergunto a você, se não está funcionando, por que você ainda continua fazendo isso? Se não está funcionando, por que você continua fazendo isso? Se nos últimos 10 anos você arrebentou sua vida, por que você continua fazendo a mesma coisa? Mudou a cor do papel, mas é a mesma situação, são as mesmas pessoas. Por quê? Por que nós somos leais à ineficiência? Por que nós somos leais à ineficácia? Por que nós amamos processos que a gente já sabe o final deles? Por quê? Namoramos a eficiência, recebemos de Deus promessas, recebemos de Deus milagres, e aí voltamos para casa, mas a gente não se casa com a eficiência, a gente se casa com a ineficiência. Por quê? Ai, porque eu sinto, pastor, eu senti, eu sei que não era para mim, mas foi mais forte do que eu senti.
Eu senti, pastor, eu me senti tão bem naquele dia, e é por isso que eu fiz aquilo. Eu senti. Para de ser governado pelo coração. Para de querer sentir. Proteja a sua cabeça. Pegue agora mesmo o capacete, agora mesmo, e resgate a autoridade para suportar os ataques, mas ataques pelo que vale a pena, para pôr tua família no lugar, tua vida ministerial no lugar, teus filhos no lugar. Por que a alegria se foi? Porque ele perdeu a cabeça. Satanás tentará manter sua cabeça embaçada, porque ele sabe que uma cabeça embaçada, enroscada, não tem unção sobre ela. Uma cabeça perturbada 24 horas por dia, insegura, apoiada em rede social, apoiada em quantidade de like, apoiada na opinião das pessoas, apoiada se gostam ou não de mim. Uma cabeça perturbada com futilidades, com pensamentos obscuros, pensamentos idiotas. É uma cabeça de alguém que abandona o campo de batalha, que abandona o que Deus tem para você, e sabe que enquanto você desperdiça a vida atrás de coisas que não valem nada, você está jogando a oportunidade de construir uma família decente, uma vida profissional decente. E hoje nós temos pessoas aí que já estão mais passando da meia idade e não tem nada na vida, não conseguiram construir uma profissão, não conseguiram construir uma família, não conseguiram construir uma reputação, não conseguiram construir nada, porque gastaram toda a sua energia com batalhas emocionais. Eu sinto que eu estou apaixonado, eu sinto que é de Deus. Você tem que entender uma coisa: você vence com a cabeça e não com o coração. Ponha o capacete. Se as suas emoções dominarem a sua cabeça, você não viverá as bênçãos de Deus, porque você não vai pensar direito, vai se precipitar, vai ser frágil, vai defender o que não precisa e vai abandonar o que deveria defender. É por isso que o Salmo 23 diz, versículo 5: tu honras, não é ungindo a minha alegria, a minha paz, tu honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Uma cabeça ungida com óleo, o cálice transborda. Uma cabeça que sabe que no meio do dia mau eu finco os pés do campo de batalha, porque eu tenho um capacete. Bate, Satanás, bate, mas a minha cabeça não vai ficar perturbada. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Eu estou aqui nesse hospital, os sintomas só aumentam, é morfina na veia, mas o capacete está aqui. Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da cura. Eu estou aqui no hospital, respirador, Covid-19, só piora, saturação baixa, mas eu estou com o capacete aqui, ó. Eu estou com o capacete aqui, olha, e o capacete não é emoção, o capacete é fato. Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da cura. Acabou o dinheiro, acabou tudo, não tem arroz, não tem feijão, mas o capacete está aqui, ó. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus da prosperidade. Uma vida transportante vem de uma cabeça ungida. Quando você começa a usar a cabeça, tudo muda. Não começa a demorar. Pegam Jesus, levam ele para Pilatos. Pilatos bate na cara dele, cospem nele, dizem: você é o Deus dos judeus. Ele fica calado. Colocam ele para ser crucificado no monte mais apavorante que tem, o Gólgota, o Monte Caveira. Fazem ele carregar uma cruz pesada. Batem nele, cospem nele, ele tropeça no caminho. A via dolorosa é terrível, é humilhação, seminu numa cruz. Colocam sobre a cruz uma plaquinha dizendo: eis aqui o Deus dos judeus, o rei dos judeus. Furam ele, colocam vinagre na boca dele, esbofeteiam ele, mas Jesus tinha um capacete. Qual era o capacete de Jesus? Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Pai. Por ele mesmo, pela vontade dele, ele teria descido da cruz, pela vontade dele, ele teria afastado o cálice, pela vontade dele, que eram as emoções, porque não é fácil apanhar, não é fácil ser humilhado, não é fácil ter sede de colocar vinagre na boca, não é fácil estar sentindo dor e as pessoas zombarem de você, não é fácil. Se fosse pelas emoções, Jesus teria descido da cruz. Se fosse pelas emoções, ele teria pedido para que um batalhão de anjos descesse e o resgatasse da cruz. Se fosse pelas emoções, ele mesmo disse: se for possível, afasta de mim, é o que eu sinto, tira isso de mim. Mas por que ele venceu? Por que no domingo
Ele ressuscitou, por que foi dado ao nome de Jesus toda a glória, todo o poder? Porque Ele ignorou o afastar do cálice, e Ele colocou o capacete dizendo: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu sinto dor, eu sinto tristeza, eu sinto vontade de descer, o Senhor nem está olhando para mim, meu Pai, eu sinto abandono, mas eu vou ignorar o que eu sinto, porque é o que eu sei, é um fato. A vontade de Deus é melhor, a vontade de Deus é melhor, mesmo na cruz, mesmo sangrando, mesmo com cravos, a vontade de Deus é melhor. E o que acontece no domingo pela manhã? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? A morte engolida pela vida, e Ele ressuscitou, e a esse nome todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, porque é um fato, uma vida dominada pela cabeça. Se você quer vitórias, você precisa pôr o capacete. Se você quer vitórias, você não pode abandonar o lugar da promessa. Se você quer vitórias, você precisa confiar no Senhor. Se você quer vitórias, você precisa depender dEle. Se você quer vitórias, você precisa parar de se ofender com pessoas. Quando disserem para você: arruma esse relatório, faz esse trabalho direito, para de querer receber essas críticas do sentimento, vai lá, senta e vai fazer o trabalho direito, senão você não vai crescer nunca. Vai ser um profissional medíocre a vida inteira. Vai ser um profissional medíocre a vida inteira, se não medíocre, péssimo. Pare de achar que tudo contra você é pessoal. Pare de achar que porque as pessoas falam com você, elas são responsáveis pelo teu sentimento. A posição é sua, é você que mantém sua posição. Se alguém falar com você, a pessoa não tem que se responsabilizar pelo teu sentimento, é você que é responsável. Se você quer vencer, não ande com a cabeça fora do corpo. Põe a cabeça, coloque o capacete e comece a dizer: eu vou crescer, eu vou decidir com fatos. Deus é maior, Deus é melhor, Deus é o meu sustento, Deus é a minha provisão, Deus é a minha cura, Deus é o meu sustento, Deus é a minha esperança, Deus é o meu baluarte, Deus é a minha fonte. Deus não são os homens. Para, coloca o capacete, 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 coloca o capacete. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu sei que essa palavra é um choque para nós, porque as bênçãos virão acompanhadas de ataque. Vestivos da armadura, não para fugir, não para correr, mas vista-se da armadura para ficar aí, para colocar os pés aí. Vista-se da armadura para aguentar o tranco. Quando Deus falar: a oferta não está boa, Caim, ao invés de ficar com raiva, eu vou fazer uma oferta melhor, mas eu não vou sair da presença de Deus. Põe o capacete. Coloca a mão na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça. É esse o lugar que o diabo quer. O diabo está se lixando se você está triste. O diabo está se lixando se você quer morrer. Ele está se lixando se você quer tomar chumbinho. Ele está se lixando se você está deprimido. Ele só está preocupado em confundir tua cabeça. Ele só está preocupado em bagunçar tua cabeça, trazer confusão, trazer perturbação, trazer embaralhamento de pensamento. Ele quer você confuso. Ele quer você abandonando o lugar que Deus tem para você. Ele quer você trocando os pés pelas mãos. Ele quer você brigando com coisas idiotas. Ele quer você brigando com coisas abstratas. E aí você abandona a promessa. E Deus diz: olha, fica aí porque eu vou te abençoar. Coloca a armadura para resistir ao diabo. Coloca a armadura porque ele vai vir, meu irmão. Ele vai vir porque ele sabe o que Deus tem para você. Ele sabe que você não é porcaria. O diabo sabe que você é eleito. O diabo sabe que Deus tem promessa. O diabo sabe que Deus projetou um casamento lindo para você. Ele sabe que Ele projetou um futuro. Você não é filho do diabo não, você é filho de Deus. Você não é porcaria não. Ele tem um emprego maravilhoso para você. Ele tem um casamento maravilhoso para você. Ele tem, mas como é que Ele vai te abençoar se você não tem cabeça? Como é que Ele vai te abençoar se você não tem cabeça? Como é que Deus vai te dar as promessas se você não tem cabeça? Se você anda, eu sinto, como é que você vai sentir alguma coisa no vale da sombra da morte? Como é que você vai sentir alguma coisa na fornalha de fogo?
Como é que você vai sentir alguma coisa na cova do leão? Tem dia que não dá para sentir nada. Tem dia que eu só vou ter vontade de morrer, vontade de desistir. Tem dia que eu só vou ter vontade de dizer: eu não aguento mais. Mas nesse dia que minhas sensações falarem: para, eu estou com o capacete aqui, e o capacete protege o que eu sei, e o que eu sei, Ele está vivo. Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da minha casa, Ele é poderoso, ninguém é maior do que Ele. Ele me resgatou. Pode bater, mas eu não vou esquecer de onde eu vim e quem Ele é. Recebe essa palavra, recebe. Abaixando a rabacata, abaixando a rabacata.